Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no plenário Tiradentes, bem como saudar os nossos telespectadores e internautas que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene, convocada pelo edital de número 12 de 2025, de entrega de cartão de prata ao senhor Eduardo Matias, conforme decreto legislativo de número 24 de 2025, e em atendimento à solicitação do nobre vereador Guilherme Prado. Temos a honra de convidar para compor a mesa e dirigir os trabalhos desta cerimônia, neste ato representando o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Osasco, o nobre vereador Carmônio Bastos, o proponente e presidente neste ato, o nobre vereador Guilherme Prado. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades. O vice-prefeito do município de Osasco, o senhor Lau Alencar. O secretário da sessão, nobre vereador Gabriel Saúde. Convidamos neste momento para que façam parte da extensão da mesa diretoras as seguintes autoridades e personalidades. O nobre vereador Délbio Teruel. O presidente da Companhia Municipal de Transportes de Osasco, o senhor Fábio Grossi. O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, CETRAN, senhor Sérgio Dinísio. O senhor secretário de Administração, Cláudio Monteiro. O senhor secretário adjunto de Transportes e Mobilidade Urbana, senhor Claudenis Begninini. Uma vez composta a mesa de autoridades e personalidades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem, junto com sua esposa, a senhora Maria Aparecida Augusto da Silva, o nosso homenageado desta noite, o senhor diretor de Administração de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Osasco, senhor Eduardo Matias. Solicitamos gentilmente aos componentes da mesa diretora que tomem seus assentos. Obrigado. Anunciamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades, representantes e personalidades que se apresentaram a este cerimonial.
O vereador da 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª legislatura e presidente da Câmara Municipal de Osasco, biênio 2013-2014, senhor Antônio Toniolo. Agradecemos a presença da mãe do homenageado, senhora Antônia Alves da Silva. Da filha do homenageado, senhora Laura Matias da Silva. Dos parentes, a irmã Luciana da Silva Cocielo, da tia Sueli Maria Gomes Poli, do tio Claudemir Poli, da prima Daniele Gomes Poli, da prima Débora Gomes Poli e da prima Leandra Cristina Alves. Agradecemos também a presença do cunhado do homenageado, o senhor Washington Luiz Cocielo. Do presidente do Sintrasp, Gessé de Castro Moraes. Do chefe da Junta Militar de Osasco e cidadão osasquense, senhor Francisco Chagas Lima. Do diretor de gestão de patrimônio da Prefeitura Municipal de Osasco, senhor Johnny Diego de Jesus Oliveira. Do servidor público da Prefeitura Municipal de Osasco, senhor Aurélio Luiz Brandão. Da servidora pública da Prefeitura do município de Osasco, Janaína Rezague da Silva Santos. E neste momento, convidamos o senhor proponente e presidente neste ato, o nobre vereador Guilherme Prado, para realizar a abertura oficial e prosseguir com os trabalhos desta significativa sessão solene. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Queria já iniciar quebrando o protocolo. Gostaria de a possibilidade de localizar o Toniolo, que ele pudesse fazer parte, que também é importante para nós. Rogamos aos demais presentes que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da mesa diretora. Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. Convido a todos os presentes para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, em seguida, o hino municipal de Osasco. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de
gente imenso e esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo. Fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, coloca que salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, bendiga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. De mãos dadas, unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Com ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. Osasco, Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco, Osasco trilha os corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, de mãos dadas, cultura e raças se embalaram no mesmo querer. E do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser. Osasco, cidade e trabalho, bandeira de um povo em ação, unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Osasco, Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco, Osasco trilha os corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Mano, cadê o cara a jovem? Filhão. Gostaria de reforçar o convite ao senhor Toniolo
pudesse fazer parte também. Por favor. Vamos lá. Caramba, hein, Du? Você é bem querido. E tá cheia a casa, hein? Rapaz. No momento o pessoal começando a bater palma, tudo. Teve uns que falou lindo. Rapaz. Bom gosto. Solicito ao senhor secretário, nobre vereador Gabriel Saúde, que proceda à leitura do edital 12 de 2025, do decreto legislativo 24 de 2025 e das correspondências recebidas. Boa noite a todos, boa noite a todos presentes, todas as autoridades presentes, parabéns, vereador Guilherme Prado. Edital 12, 2025. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve. Fica convocada, nos termos do artigo 175 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a sessão solene para entrega de cartão de prata ao senhor Eduardo Matias, a ser realizada no dia 4 de junho de 2025, às 19 horas, no plenário Tiradentes, localizado na Avenida dos Autonomistas, número 2607, Centro, em conformidade com o Decreto Legislativo 24 de 2025, de autoria do vereador Guilherme Prado. Publique-se e certifique-se. Câmara Municipal de Osasco, 2 de junho de 2025. Carmônio Gonçalves Bastos, presidente. Decreto Legislativo 24 de 2025. Projeto de Decreto Legislativo 8 de 2025. Guilherme de Prado Souza dispõe sobre a concessão de cartão de prata ao senhor Eduardo Matias. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos do artigo 17, inciso 6 do Regimento Interno, promulgo o seguinte decreto legislativo. A Câmara Municipal de Osasco decreta e promulga. Artigo 1º. Fica concedido o cartão de prata ao senhor Eduardo Matias. Artigo 2º. A honraria deve ser entregue em sessão solene, convocada especialmente para esse fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes com execução do presente decreto legislativo devem correr por conta das dotações orçamentárias vigentes. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Osasco, 3 de abril de 2025. Carmônio Gonçalves Bastos, presidente. Justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor presidente, recebi com satisfação o convite para participar da sessão solene de entrega de cartão de prata ao senhor Eduardo Matias, homenagem proposta pelo senhor vereador Guilherme Prado, a realizar-se nesta data. Lamentavelmente, não estarei presente devido a compromissos já assumidos. Respeitosamente, Stephanie Rossi, vereadora. Justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor presidente, recebi com satisfação o convite para participar da sessão solene de entrega de cartão de prata ao senhor Eduardo Matias, homenagem proposta pelo vereador Guilherme Prado, a realizar-se nesta data no plenário Tiradentes. Lamentavelmente, não estarei presente devido a compromissos já assumidos. Respeitosamente, Alexandre Capriotti, vereador. Ao ilustríssimo senhor vereador Carmônio Bastos, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Justificativa de ausência, sessão solene de entrega de cartão de prata ao senhor Eduardo Matias. Nobre vereador, é com grande satisfação que recebo o convite para participar da sessão solene de entrega de cartão de prata ao senhor Eduardo
Matias, proposta pelo nobre vereador Guilherme Prado. Infelizmente, não poderei participar desse ato em virtude de um compromisso anteriormente agendado. Reitero, contudo, meu carinho e admiração pelo servidor Eduardo, que sempre me recebeu com grande cordialidade e respeito ao longo desses anos. Parabenizo pela merecida homenagem, respeitosamente, Josias Nascimento de Jesus, Josias da Juco, vereador. Senhor presidente, essas são as matérias. Convido a todos para assistir um vídeo. É nada. Algumas pessoas passam pela vida pública deixando marcas profundas, não apenas pelos cargos que ocupam, mas pela forma como conduzem suas ações, com ética, responsabilidade e, acima de tudo, humanidade. Hoje, a Câmara Municipal de Osasco presta uma justa homenagem a um desses nomes, Eduardo Matias, diretor do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Osasco. Eduardo construiu sua trajetória com base em valores sólidos, guiado por uma visão moderna e sensível sobre o papel do servidor público. À frente do RH da Prefeitura, ele tem conduzido com excelência e compromisso ações que fortalecem a administração municipal e valorizam o capital humano da nossa cidade. Seus esforços têm sido decisivos na implantação de políticas inovadoras, na modernização de processos e no cuidado com a jornada dos servidores. Eduardo compreende que o coração do serviço público são as pessoas e, por isso, atua com foco na escuta, no diálogo e na construção coletiva de soluções. Seu trabalho é movido pela convicção de que um servidor valorizado é capaz de transformar a vida de milhares de cidadãos. E é justamente esse olhar humano que faz de Eduardo um gestor diferenciado. Alguém que entende que por trás de cada processo há uma história, uma família, uma vida. E falando em família, por trás desse profissional exemplar está o homem de princípios, o pai amoroso, o marido dedicado, que encontra na família a base de tudo o que é. Ao lado de sua esposa e filhos, Eduardo constrói diariamente um lar marcado pelo afeto, pelo respeito e pelo compromisso com a educação e os bons valores. É ali no convívio familiar que ele recarrega suas forças, cultiva seus ideais e reafirma o sentido de sua missão pública. Por isso tudo, por sua competência, sua ética e sua humanidade, o cartão de prata é concedido hoje ao senhor Eduardo Matias, uma homenagem mais do que merecida a um servidor que honra a cidade de Osasco com sua atuação e inspira todos ao seu redor com sua conduta. Eduardo Matias é a prova de que é possível transformar o serviço público e partir de valores simples: respeito, empatia, responsabilidade e amor. Parabéns, Eduardo. Essa é a sua homenagem e também um agradecimento de toda a Osasco por tudo que você faz na prefeitura, na sua casa e pela nossa cidade. Obrigado, Eduardo Matias.
Vamos tentar continuar, né? Muito emocionante. Realmente, irmão, você é merecedor, viu? Ver sua esposa aqui do meu lado, eu se emocionando. Ela sabe tudo o que vocês passaram juntos. Ouvindo a senhora Leandra Cristina Alves, prima, para fazer uso da palavra. A tribuna está à sua inteira disposição. Boa noite. Vou ler aqui no celular e talvez eu tenha um pouco de dificuldade, porque a gente vai chegando numa idade, você deixa as letras mais pequenas, tem que forçar um pouco mais, mas vou conseguir. Bom, eu estou aqui um pouco para representar a nossa família, falar um pouquinho do Du para vocês. Para a gente é o Du. E eu escrevi algumas coisas para tentar não esquecer de alguns detalhes. Prometo ser breve. Chegar aos 35 anos de empresa é um feito e tanto. E hoje estamos aqui para celebrar não só a trajetória profissional do nosso querido Eduardo, mas também para dar uma espiadinha no primo que a gente conhece e ama em família. O chefe de casa e o coração gigante. Se você pensa que o Eduardo só pensa em relatórios e reuniões, está enganado. Ele é um verdadeiro rei do lar. Esquece restaurantes, o negócio dele é cozinhar para a família. E a gente agradece, porque a comida é sempre boa. E falando em casa e paixão dele por animais, especialmente cachorros, é contagiante. Não é à toa que já tive uns 3 cachorros a mais em casa por obra e graça dele. É o tipo de pessoa que, se pudesse, transformava a casa em um abrigo canino. A Cida que o diga. Mas o que realmente define o Eduardo é o coração gigante. Ele ajuda sem olhar a quem. Seja um parente, seja um amigo, um vizinho, ou até mesmo alguém que ele acaba de conhecer. É aquele porto seguro que a gente sabe que pode contar. Não importa o que aconteça. O mistério dos coqueiros é a calma da Páscoa, da pesca. Agora preparem-se para uma curiosidade que até hoje me intriga. Na adolescência, ele vivia fazendo desenhos de coqueiros. Não sei ao certo o significado. Se alguém tiver alguma teoria, nos conte. Quem sabe ele não estava prevendo um futuro em alguma ilha paradisíaca depois de 35 anos de trabalho? Ou o significado seja estar sempre no alto, fazendo sombra e proteção para os demais? E para relaxar, tem um hobby que combina perfeitamente com o espírito tranquilo dele, a pesca, para recarregar as energias longe da correria do dia a dia. Um exemplo de família. Além de tudo isso, é importante ressaltar que o Eduardo é um bom marido, um bom pai, um bom filho. Ele é o alicerce da sua família, sempre presente, sempre apoiando e sendo um verdadeiro exemplo para todos nós. Du, 35 anos de empresa é uma marca impressionante para todos nós. Mas o que mais importa é o primo, o cozinheiro, o pai de pet, o coração gigante, o eterno desenhista de coqueiros, o marido, o pai, o filho exemplar. Sua presença em nossas vidas é um presente e nós somos muito gratos por ter você por perto. Parabéns por essa jornada incrível, tanto profissionalmente quanto como o ser humano especial que você é. Nós te amamos, Du. Aguenta o coração, Edu.
Convido o senhor Aurélio Luiz Brandão, servidor público, a fazer o uso da palavra. Tem que abaixar um pouquinho aqui, né? Bom, vamos ver se a gente consegue falar algumas palavras aí para o Eduardo, né? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite reunida para participar dessa linda e merecida homenagem ao Eduardo Matias. Para receber esse cartão de prata de 35 anos de serviço prestado à Prefeitura de Osasco, pelo reconhecimento do seu trabalho. Agradecer também ao vereador Guilherme Prado por essa iniciativa e reconhecimento. Cumprimentar todas as autoridades presentes. Eu conheço o Du há 35 anos. O Du, quando entrou na prefeitura em 1990, em maio, quer dizer, eu sou um pouquinho novo, mas eu já estava lá. Mas tenho o enorme prazer de falar sobre essa pessoa que trabalha conosco na Prefeitura de Osasco há incríveis 35 anos. Sua trajetória dentro do setor de recursos humanos é realmente admirável, pois passou por diversos setores dentro do departamento, mostrando sua versatilidade e dedicação. Começou sua carreira aos 19 anos. Na época tinha cabelo, magrinho, usava, o mais novinho usava camisinha Saldo Walker, né? Para quem conhece, canguruzinho, né? Onde veio trabalhar no departamento pessoal na época, né? Que hoje é o Departamento de Recursos Humanos, aonde foi trabalhar primeiramente no arquivo, né? Vocês têm que ter paciência um pouquinho, que a gente às vezes se emociona um pouco, né? Onde demonstrou, desde o início, um grande comprometimento e atenção ao trabalho. Com o tempo, foi conquistando novas oportunidades e assumindo responsabilidades maiores, sempre com muita dedicação e vontade de aprender. No final dos anos de 1991, recebeu o convite para sair do arquivo e subir para trabalhar em Feras. Que eu brinco com ele, que na época eu era o chefe da Feras, eu fui o chefe dele e hoje ele é meu chefe, né? Onde aceitou prontamente, pois tinha vontade de aprender outras rotinas do departamento. Em meados de 92, por interesse de aprender cada vez mais, recebeu outro convite pelo chefe da época da Folha de Pagamento, onde novamente prontamente aceitou esse desafio. E lá no ano de 1993, não tinha nenhum ano de folha de pagamento, o Eduardo já era reconhecido e era nomeado chefe de seção de lá, né? Pelo esforço dele, pela dedicação. Onde permaneceu até dezembro de 2016, onde foi nomeado, hoje, diretor do Departamento de Recursos Humanos. Mas nesse período todo, o Eduardo exerceu várias funções, teve várias promoções, entrou como auxiliar administrativo, foi oficial administrativo, técnico administrativo, respondia pela chefia quando saía de férias, respondeu várias vezes pela diretoria do departamento quando os diretores saíam de férias, né? O Eduardo é uma pessoa que cobra a gente muito, assim, a nível de que a gente tem que estudar. E lá foi o Eduardo. O Eduardo foi fazer curso de técnico de informática no SENAC. Hoje o Eduardo é formado em RH. E ele pega bastante no nosso pé da gente, para que a gente possa estudar, que a gente engasga. Mas, assim, é uma história muito bonita, muito linda. O Eduardo é um grande parceiro, companheiro, coração gigante, não mede esforço para ajudar ninguém. Além de ser um bom pai, um bom marido, um bom esposo. Né, Edu? Tenho muita gratidão por tu. E para encerrar o meu discurso, que é curto,
eu queria, em nome de seus funcionários, da equipe do RH, ler umas linhas de um agradecimento para você, tá bom? Gostaria de dedicar algumas palavras para expressar toda a nossa admiração, respeito e gratidão por você, que é um chefe não apenas excepcional em sua competência, mas também um ser humano maravilhoso. É raro encontrar alguém que, além de ser altamente capacitado e dedicado, saiba conduzir uma equipe com tanta empatia, paciência e generosidade. Sua liderança vai muito além do papel de gestor. Você inspira confiança, transmite segurança e sabe valorizar cada pessoa que faz parte da sua equipe, reconhecendo talentos e incentivando o crescimento individual e coletivo. Com seu jeito acessível e carinhoso, você cria um ambiente de trabalho onde todos se sentem acolhidos e motivados a dar o seu melhor. Além de ser um profissional brilhante, você é uma pessoa que se preocupa genuinamente com o bem-estar de cada um de nós, mostrando sempre um olhar atento às necessidades e dificuldades de sua equipe de trabalho. Essa combinação de competência técnica com humanidade é o que te torna sua liderança tão especial e transformadora. Somos muito gratos por ter a oportunidade de aprender com você, crescer profissionalmente e sentir que estamos trabalhando ao lado de alguém que valorize tanto as pessoas quanto os resultados. Muito obrigado por ser esse exemplo inspirador e por fazer do nosso ambiente de trabalho um lugar melhor todos os dias. Que Deus abençoe seu caminho e te ilumine sempre. Agora está só começando. Convido a senhora Janaína Rizag da Silva Santos, servidora pública, a fazer uso da palavra. Boa noite a todos e todas. Para mim é um motivo de muita alegria, né, fazer parte desse momento. E eu quero agradecer a essa casa e ao nobre vereador Guilherme Prado por essa ação solene tão importante. Du, agora as minhas palavras, elas são direcionadas ao senhor. Queremos agradecer você por ser um líder de um coração gigante, sempre pronto a ajudar nos momentos mais difíceis. São tantas ações solidárias que fizemos ao longo desses anos, e isso não tem a ver apenas com ações voltadas ao que está voltado ao fundo social, mas aquilo que toca o seu coração. Muitas vezes nos movemos pela necessidade da sociedade e fazemos parte disso juntos, como departamento. Todas as vezes que o senhor teve a iniciativa de, na pandemia, né, fazer uma movimentação com marmitas, com agasalho, com panetone e com tantas outras ações sociais, nós do departamento compramos a sua ideia e fazemos isso juntos com o senhor. Como servidora pública, eu estou aqui representando não apenas a mim, ou os mais de 100 funcionários do DRH, mas eu estou aqui representando os 17.632 funcionários ativos hoje na nossa folha de pagamento. Eu peguei essa informação hoje à tarde. A sua preocupação não está voltada apenas na necessidade de um servidor, mas sim de todos nós. E a gente vê o seu empenho com relação a coisas direcionadas, como a folha de pagamento, o vale alimentação,
o Vale Transporte e tantas outras coisas que interferem diretamente na vida do servidor público. Em especial, eu quero agradecer por ser um chefe humano. Eu posso falar aqui 2 situações que marcaram a minha vida. Uma delas era quando a minha filha era muito pequena e ela quebrou o braço, e o senhor foi prontamente assíduo em nos ajudar. Um outro momento que marcou muito a minha trajetória foi quando eu mandei um WhatsApp para o senhor e disse que toda a minha família estava positiva para a Covid. As suas palavras de conforto e de esperança nos sustentaram em dias muito difíceis. Passamos isso juntos. Me lembro perfeitamente de alguns detalhes. E eu sei que, se dessemos a oportunidade para cada um dos mais de 100 funcionários, todos nós teríamos histórias parecidas como essa para contar, que o senhor foi generoso, o senhor foi humano conosco no meio das nossas dificuldades e também celebrou com a gente momentos importantes. Para finalizar, eu quero dizer que nós vamos continuar dizendo a sua ideia na nossa voz. Isso é um meme que marcou a nossa vida. E, para finalizar, de verdade, eu quero te agradecer, porque muitos não sabem, talvez essa é a primeira vez num público que eu fale, que, na verdade, ninguém percebe. Mas o senhor, como um diretor e como uma chefia, conseguiu lidar com uma deficiência visual que eu tenho. Você soube lidar, e todas as vezes que o senhor me chama para mostrar um relatório na sua sala, ou para falar de alguma mensagem, para resolvermos algum problema, o fato de eu não enxergar nunca foi um empecilho para o nosso desenvolvimento profissional. E eu quero te agradecer publicamente por isso. Por gentileza, mais água aqui. Precisa hidratar, hein? Convido o senhor Johnny Diego de Jesus Oliveira, diretor de gestão de patrimônio da Prefeitura Municipal de Osasco, a fazer o uso da palavra. Que elegância, meu irmão. Que elegância. É pro Eduardo, né? Opa, boa noite a todos. Como a nossa amiga falou, eu também não sou uma pessoa muito de falar. Só que hoje, nessa data tão especial, eu faço questão, tá? Por causa dessa pessoa, do Eduardo. Primeiramente, eu queria agradecer ao Guilherme por estar fazendo essa homenagem. Essa homenagem, por ser um servidor público, ela é muito importante para nós, para cada um de nós. Porque a gente vê, às vezes, na Câmara Municipal, fazendo homenagens para pessoas que nem são daqui, que nem pisam em Osasco. Uma homenagem dessa importância, inclusive para a gente, um servidor de carreira, um servidor com história, um servidor com coração, é muito importante para nós. Então, eu quero uma salva de palmas para o Guilherme por causa dessa ação. Bom, vamos lá. Eu quero agradecer também. Hoje aqui é uma oportunidade muito grande, porque nós temos aqui várias pessoas que passaram como secretário da administração. O Délbio, o Serginho, hoje estamos com o Cláudio, tem também o Roberto. Hoje, a Secretaria da Administração é uma das secretarias mais unidas e mais fortes da Prefeitura, graças a cada tijolinho que cada um deles foi colocando ao longo dos anos. Ao longo dos anos, eu tive a oportunidade de conhecer cada um e ver a importância que cada um fez nas nossas vidas. Tá? Então, eu queria uma salva de palmas também a todos esses secretários que passaram pela nossa secretaria. O Cláudio ainda está. O Cláudio ainda está. O Cláudio ainda está. Então, eu estava até conversando com o Aurélio. Eu falei, Aurélio, eu estava conversando com o Aurélio, olha como colocaram a gente, tem que tomar cuidado com o que vai falar. Semana que vem é dia de 13º e pagamento. Então, tomar cuidado. Bom, vamos lá, vamos falar do Eduardo. Só para vocês terem ideia de como eu gosto desse cara. Semana passada a gente estava tomando uma cerveja na sexta-feira. Aí o que acontece?
semana que vem é dia dos namorados. Em vez de perguntar para minha mulher o que a gente vai fazer, eu estava preocupado aonde eu ia estar com o Eduardo. Aí eu tive a honra de levar o Eduardo pela primeira vez ao estádio. E semana que vem eu vou ter a honra também de levar a esposa dele, tá? Pela primeira vez, tá? Bom, vamos lá. Não, Itaquera não. Itaquera não. Eduardo é São Paulino. E quando vai para o estádio, ele ainda é bravo, tá? Ele ainda é bravo. Bom, eu vou contar para vocês como que eu conheci o Eduardo. O Eduardo, eu conheci ele através do Sérgio. Quando o Rogério Lins tomou no primeiro mandato, eu tive a honra de ser nomeado pela primeira vez diretor do Patrimônio. E eu tive a honra, através do Sérgio, de conhecer o Eduardo. Foi passando alguns meses, tal, eu ainda não tinha a afinidade que eu tinha com ele. Eu comecei a ter mais afinidade com ele, infelizmente, por causa de uma situação que foi um falecimento de um servidor nosso. Você lembra, Eduardo, do senhor Armando? O Armando, ele acabou falecendo. Dentro do restaurante do servidor, teve um infarto. Quando isso aconteceu, uma das primeiras pessoas que me ligou pedindo auxílio foi o Eduardo. E o Eduardo fez questão, por não saber, às vezes, do trâmite que era feito, tal, ele fez questão de estar comigo do primeiro ao último minuto. Do primeiro ao último minuto, ele ficou comigo acompanhando toda a situação. E logo depois, uma coisa que me marcou foi que, logo no dia seguinte, era a época de fechamento de folha. E o pessoal do departamento já estava todo mundo abalado, a prefeitura estava abalado. Imagine um colega seu de trabalho falecer no horário de almoço. E logo, de pronto, toda a equipe dele, para fechar a folha, ficaram, acho que, uns 2 dias, né, Eduardo? Eles viraram o plantão de sábado para domingo para fechar a folha. Nesse momento, nessa época o Sérgio estava como secretário, a gente já falava, esse cara é diferente, né, Sérgio? Esse cara é humano. Esse cara tem um coração bom, um coração gigante. Desde esse momento, você já começou a abrir os nossos olhos para a pessoa que você realmente é. Tá? Esse momento, ele marcou muito a minha vida, porque foi a primeira vez que eu tive uma pessoa que eu conhecia que faleceu. Eu nunca tive um parente ou um amigo próximo que tivesse falecido. Foi a primeira vez que aconteceu. E a primeira vez que aconteceu, o Eduardo ficou com a gente até o final. Tá? Então, essa é a pessoa humana, é a pessoa mais humana que eu conheço dentro da prefeitura. Ele quer ajudar todo mundo, não importa como. Se for possível, ele vai ajudar. Aqui dentro aqui onde a gente estamos, na nossa Secretaria da Administração, às vezes a gente não tem dentro da nossa família uma pessoa para falar. Às vezes a gente tem um irmão e a gente não fala, esse aqui não é meu irmão. Às vezes você não considera seu pai, sua mãe, o irmão ou o pai. Esse cara, ele tem o departamento dele inteiro. Ou ele é pai, ou ele é irmão, ou ele é filho. Mas esse cara, ele tem todo mundo. Todo mundo, o coração, ele divide com todo mundo. Ele divide o coração com todas as pessoas. Receber uma honraria como cartão de prata é algo grandioso. Quando ela entrega alguém que representa com tanta integridade, competência e humanidade, o verdadeiro sentido de ser servidor público, ela se torna um marco histórico. Hoje a gente está fazendo parte da história de Osasco. Bom, o Eduardo, ele não age por obrigação, ele age por amor, como diz a canção. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Esse parece o lema de vida do Eduardo. Todo dia feliz, todo dia alegre, todo dia que possível chama para tomar uma cervejinha. Eduardo. Bom, ao longo dos anos, ele se tornou mais que um colega, se tornou um irmão, um conselheiro, apoio nos dias difíceis, risada nos dias bons. Família, a gente não escolhe, mas o coração reconhece quando encontra alguém que nasce para caminhar ao nosso lado. E eu digo com certeza, Eduardo, você é família, você é meu irmão. Você está dentro do coração. Quantas vezes ele deixou, por vários momentos, a família de lado para garantir que tudo estivesse certo na nossa folha. Quantas vezes sacrificou o final de semana, né, Maria? Horas de descanso, tudo para não deixar ninguém na mão. Isso não se aprende num curso, numa faculdade. Isso vem da alma, vem do coração, Eduardo. Isso você não aprende em lugar nenhum. Ou tá ou não tá contigo. E você tem isso. Tá?
Eduardo é aquele que se doa, que estuda, que pesquisa, que busca sempre melhorar e procurar soluções, não só para as coisas perto, mas em todos ao redor, não por ego, mas por acreditar que o servidor merece o melhor. Como o Aurélio falou, ele é um cara que sempre busca, e ele instrui todo mundo, ele fala, vai buscar conhecimento. Ele sempre procura o melhor das pessoas. Ele é alegria em forma de gente. Para ele, tudo é motivo de confraternização, né, Eduardo? É festa, Lá no departamento tem festa junina, aniversário, final de ano. Tudo é motivo de... Até quarta-feira, à noite, tudo é motivo de festa. Ele consegue transformar tudo em dia especial, porque ele entende que a vida precisa ser celebrada todos os dias. E isso é importante. Hoje, Eduardo, você nos lembra que o verdadeiro líder é aquele que serve, que cuida, que inspira pelo exemplo. Você nos mostra que é possível ser técnico e humano, sério e alegre, firme e generoso. Tá? Você é uma luz entre nós, um daqueles que não brilha para aparecer, mas brilha para iluminar a todos ao caminho. Certo? É por tudo isso que esse cartão de prata é mais que uma homenagem merecida. Ela é um espelho da sua jornada, desses seus 35 anos. Um símbolo de tudo que você representa para Osasco, para a administração e para todos nós que temos o privilégio de caminhar ao seu lado. Que sua história continue inspirando gerações, que sua força continue nos impulsionando, e que nunca nos falte coragem para sermos como você, um farol. Parabéns, meu irmão, um forte abraço de todos os diretores da administração, de todos os servidores da administração. Obrigado por ser quem você é. Grandes conquistas nascem de grandes corações, e você tem um coração gigante, cara. Tá? Parabéns, obrigado. Só reforçando, Johnny, tudo é motivo de festa, né? Imagina. Hoje não vai ter? Deixa que o Eduardo vai dar a notícia para vocês depois. Mas vou falar, ô Pati, que escola Rogério Lins, hein? Caramba, surpreendeu todo mundo com o seu discurso. Parabéns. O coração faz totalmente diferença. Convido a senhora Maria Aparecida Augusto da Silva e esposa a fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Desculpe se eu me emocionar. Está difícil. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos todos aqui, a Ele que é a base da minha família. Bom, é com muito orgulho e emoção que eu estou aqui hoje para falar de uma pessoa muito especial na minha vida e na vida dos meus filhos, que é o meu marido. Nós nos conhecemos na adolescência, na escola. Desde então, nossa história foi construída com amor, cumplicidade e respeito. Já se passaram 37 anos de convivência, entre namoro e casamento. E posso afirmar, de todo o meu coração, é uma parceria e construção de uma linda família. Juntos criamos 2 filhos, com muito amor e orgulho. A Laura, que está presente, e o Guilherme, que infelizmente não pôde vir, que está tendo prova na faculdade. E muito disso se deve a quem ele é, um pai amoroso, carinhoso, e que sempre colocou a família em primeiro lugar. Ele é filho do seu Edivaldo, da dona Antônia, que está aqui presente, o seu Edivaldo já não está mais entre nós, irmão da Luciana, e do Ednilton, que infelizmente também não pôde estar aqui com a gente. Que é a base, essas pessoas são a base da vida, da família, de quem ele é hoje. A sua trajetória profissional também é motivo de admiração para todos nós. Há 35 anos, como todos sabem, ele é servidor público, sempre dedicado, comprometido. Ele começou a sua caminhada na prefeitura trabalhando no setor de arquivo, como o Aurélio já havia citado, e hoje está como diretor do departamento pessoal, DEA-RH, sempre com muito esforço e dedicação. Ele é um exemplo de perseverança, de integridade, tanto no leito familiar quanto no ambiente de trabalho. Ele é um exemplo de integridade, e é por isso
e por quem ele é, pelo que ele representa para a nossa família e para todas as pessoas com as quais ele convive, que eu, nossos filhos e toda a família o admiramos imensamente. Essa homenagem é mais do que justa, ela é merecida. É com muito amor e gratidão que agradecemos por tudo que você é e por tudo que construiu com a gente. Quero agradecer com todo o meu carinho à Câmara Municipal de Osasco, ao vereador Guilherme Prado, a todas as autoridades presentes e a todos vocês que estão aqui nesse momento, porque tenho certeza que tem um carinho enorme por ele. Eu agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigada a todos. Que beijo, hein, Du? Ei. Hoje tem. Convido o secretário Cláudio Monteiro a fazer o uso da palavra. Boa noite. Em primeiro lugar, também a gente agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de a gente estar aqui numa celebração tão bacana, né, Edu? Cumprimentar e parabenizar o vereador Guilherme Prado pela propositura, autor da propositura da homenagem ao Eduardo, mais do que merecida, né, Edu? Nosso vereador, secretário da mesa hoje, Gabriel, o nosso vice-prefeito lá, o Alencar, a esposa, fala logo depois de você, né, Maria? Sacanagem, né? Mas eu acho que, e os nossos amigos secretários, ao vereador Delbo, Serginho, Toste, Claudenes e o sempre vereador Toniolo. E a todos os servidores que estão aqui. Eu não podia deixar de falar, vocês vão ficar bravos, porque minha fala é rápida, é coisa de meia horinha, né? Porque a gente precisa passar aqui tudo que a gente vive com o Eduardo. Eu acho que todos aqui já disseram as qualidades. Eu não vou nem falar do profissional. Falar do profissional acho que é chover no molhado. Eu prefiro o lado aqui de falar do coração do Eduardo, que todos citaram, mas não vou, o tamanho do coração, até a assinatura. Quem conhece a assinatura do Eduardo aqui? Até a assinatura dele é um coração. Ele vai assinar agora a nova identidade funcional, né, Edu? Vai ter o coração para todo mundo aí, digital, coração digital. E dizer que a sua prima falou aqui, do coqueiro que desenhava, eu acho que a alternativa de que foi sempre uma ideia de proteção, de fazer sombra, de cuidar das pessoas, eu acho que essa casa mais com o Eduardo. Porque testemunhando aqui algumas das várias conversas, a gente entra no 5º ano trabalhando junto, né, Edu? Todos passaram, eu ainda estou, a gente nunca sabe por quanto tempo, mas tenho o privilégio de ter uma equipe de trabalho maravilhosa, junto com o Eduardo e com os demais servidores. Eu venho de uma carreira da iniciativa privada, como empresário e como iniciativa privada, trabalhei 28 anos em banco. Então, a gente é uma estrutura muito diferente, de altos profissionais, muito qualificados. E, honestamente, quando a gente vem para o serviço público, a gente tinha a ideia de que não vai encontrar lá pessoas preparadas, né? E foi uma grata surpresa nesse 9º ano, são 9 anos trabalhando na prefeitura, aquilo que a gente encontrou de capacidade, por todas as secretarias que eu passei, né? O preparo, a disponibilidade, a dedicação. E, honestamente, a gente tem bastante servidor aqui, não é por conta do quanto ganham, que se dedicam e se aplicam, mas eu acho que é por paixão, de fato, em servir e ser servidor público, de servir as pessoas, e se dedicam e avançam muito. E nosso homenageado da noite, Eduardo, é um grande exemplo disso. Quanto a gente tem tido oportunidade de aprender, de construir, e toda vez que o Eduardo vai levar um projeto, uma sugestão, uma fala dele, é pensando em alguém, é para ajudar alguém, né, Edu?
ele quer homenagear quem vai aposentar, ele quer homenagear quem está chegando, ele quer criar um cartão novo para quem vai terminar a jornada, ele quer trazer, depois de um tempo que a pessoa aposentou, ele quer visitar, e quem está doente, quem não está passando bem, é sempre o Eduardo, de fato, cuidando. Então, vocês que são família do Eduardo, de fato, são privilegiados de tê-lo, de conviver com ele. E a gente sabe da feijoada do Dia das Mães, estava boa a feijoada? Ele disse que a melhor feijoada que existe é Dudu, do preparo, do cuidado com os filhos, porque a gente trabalhando, despachando, a gente compartilha momentos, dificuldades, oportunidades, e é sempre um prazer, Du, poder compartilhar esse tempo com você, os projetos que a gente tem conduzido nesses anos. Para quem não sabe, voltar ao Vale Cesta de Natal foi uma sugestão do Eduardo, que a gente preparou, discutiu, Finanças liberou o Cascai, né? E a gente conseguiu aprovar com o prefeito voltar à Cesta do Natal. Foi uma sugestão do Eduardo. Como outras situações, a gente sempre pensando e se preocupando com aqueles, né, que têm, às vezes, menor remuneração, a gente dividiu o Vale Alimentação para atingir quem ganha menos, com um vale maior. Então, isso é o Eduardo trabalhando. Eu acho que não só no pessoal que trabalha diretamente com ele, mas em toda a secretaria, né? A gente tem sempre a oportunidade de ter a contribuição dele nessa construção. E eu fico com a parte mais fácil, que é trabalhar com um time tão competente, tão aplicado, tão dedicado. Eu acho que a homenagem é mais do que merecida, pelos seus 35 anos, mas muito mais pela pessoa que você é. Acho que o Guilherme acertou na veia, né, Gui? Nessa propositura. Parabéns. Deus abençoe cada um de vocês, especialmente nessa noite você, Edu. Um abraço. Convido a fazer o uso da palavra o secretário Sérgio Dinizo. Boa noite. Quero também agradecer a Deus por esse momento tão importante, saudar aqui a mesa, saudar o nosso vereador Guilherme Prado, que preside essa solenidade, é proponente aí dessa homenagem, saudar o nosso vice-prefeito Lau Alencar, vereador Gabriel Saúde, que está secretariando, Maria, que é a esposa do Eduardo, saudar aqui o sempre vereador Toniolo, saudar o vereador Delbio Teruel, os secretários Fábio Grossi, Cláudio Monteiro, meu secretário adjunto, meu amigo que está lá no dia a dia na luta comigo na CETRAN, Claudenes. Saudar aqui a assessoria do Guilherme Prado, que se dedicou bastante para esse momento, né? E toda o cerimonial aqui da casa, né? Está aqui também se dedicando aí durante todo o dia, aí, antes e pós-evento. E a todos os servidores da SA, né, a qual tive a oportunidade aí de passar um período lá com vocês. Quero também aqui fazer uma saudação especial aos familiares do Eduardo, né, que está aqui também nesse momento tão especial. E deixei, por último, meu amigo Eduardo. Né, acho que a gente caminha na política aí por muitos anos, já há 20 anos, aí durante a trajetória a gente vai ganhando alguns amigos, né, durante todo o percurso. E um dos amigos que a vida me deu dentro da política foi o Eduardo. Ele sabe disso, a gente conversa bastante. Quando eu cheguei no Executivo em 2017, e o Rogério Lins, prefeito, me deu a oportunidade de estar secretário de administração, naquele momento, ele me deu a oportunidade de organizar a Secretaria de Administração. Ali eu fui conhecer cada servidor, dar oportunidade para cada um. E naquele momento, eu já ouvia se falar do Eduardo, né, porque eu já tinha passado por um período como diretor de esportes,
mas naquele momento eu passei a conhecer de verdade quem era o Eduardo Matias e conheci um amigo. Foi um momento inicial, tudo muito novo para mim, né, a gente reorganizar ali, a gente veio de um início de mandato sem transição de governo, né, foi tudo muito rápido o que aconteceu, o Rogério saiu de vereador para prefeito, e o Du esteve ali ao meu lado a todo tempo, virando madrugadas, final de semana, né, sempre preocupado em cuidar da vida do servidor, sempre se dedicando, porque a cidade, para ela funcionar, ela depende da administração. E a administração depende do servidor. Sem o servidor, nada funciona. E o Du, com muito zelo, ele se dedicou e se dedica integralmente. E ali eu pude conhecer, porque a gente convivia, né, muitas horas por dia, e eu pude conhecer o Eduardo servidor, o Eduardo amigo, o Eduardo pai de família, né, o Eduardo com coração gigante, como todos sabem, é o Eduardo que cuida dos colaboradores de uma maneira humanizada. Então, o Eduardo é uma pessoa diferente. Eu tenho um carinho, um apreço muito grande por ele, ele sabe disso. É um amigo que a política vai passar um dia, mas eu sempre falo que eu vou carregar o Eduardo como um amigo para a vida. Tenho um apreço muito grande para ele. Quando o Guilherme trouxe para mim, né, a sugestão de homenagear o Eduardo Matias, e a gente conversa bastante, né, o Guilherme, a gente tem uma amizade muito forte, eu tenho um carinho de pai para filho com ele, e tudo que ele vai fazer, ele vem compartilhar comigo. Todos os dias, ou é pessoalmente, ou por telefone, todas as decisões que o Guilherme vai tomar, ou encaminhamentos, dúvidas, sugestões, a gente está sempre junto compartilhando. E quando ele trouxe a sugestão de homenagear o Eduardo Matias, eu fiquei muito feliz, né, por conta da sensibilidade, né, por ele reconhecer de fato, né, como o Johnny comentou aqui, às vezes tem homenagens de pessoas que não têm relação com a cidade, que não têm um histórico. E ele teve a sensibilidade de trazer, de fato, uma pessoa que merece. Essa homenagem ela é justa, Eduardo. Você merece ela. Então, quando o Guilherme compartilhou comigo, eu falei, Gui, é assertiva. Fiquei muito feliz. Fiquei feliz demais quando ele trouxe seu nome para mim. Então, você merece isso e muito mais. Aproveite seu dia, né, aproveite bastante esse momento, né, guarde de recordação esse momento para a vida. Tá? E reforçando aqui, você tem um amigo para a vida, conte comigo para tudo. Tudo que você precisar. Vou estar sempre por perto de você para qualquer momento, tá bom? Deus te abençoe e te proteja, tá bom? Forte abraço, muito obrigado. Vou fazer um teste do coração aí para ver se está tranquilo. Convido a fazer o uso da palavra o vereador e líder do governo, Delbio Teruel. Boa noite a todos. Que noite maravilhosa aqui nessa Câmara Municipal, viu? Eu sempre falo que é sempre importante, né, a gente homenagear as pessoas que ajudam e colaboram tanto com a nossa cidade. E acho que hoje a Câmara Municipal, Serginho, corrige um erro aqui de anos, né? Fazendo essa homenagem maravilhosa ao nosso amigo Eduardo. Edu, tantas pessoas falaram aqui, né? Acho que o único que não acertou em tudo foi o Johnny, que quer te levar no Morumbi. Dia 10 tem Jogo do Brasil, no Itaquera, se você quiser ir lá, Edu. Vamos levar ele num estádio grandioso, bonito, elegante. Mas, enfim, Johnny, assim, a gente fica muito feliz em ver essa homenagem aqui. Eu quero muito parabenizar o nosso amigo, vereador, companheiro aqui dessa casa, o Guilherme Prado. Quero saudar o Gabriel da Saúde também, nosso companheiro vereador. Cumprimentar todos da mesa aqui, o Lau Alencar, nosso vice-prefeito, o vereador Toniolo, né, grande Toniolo,
campeão de mandatos, começou a falar aí os mandatos do Toniolo, quase que não acaba, né, Tony? Mas, enfim, Fábio Grossi, nosso presidente da CMTO, Serginho, né, nosso secretário da CETRAN, Cláudio Monteiro, e o Claudenes, todos esses que estão aqui, e a esposa, né, a Maria, que tão emocionou a gente aqui com a sua fala. Enfim, eu falei do Cláudio ali, mas o Johnny já botou o Cláudio no ex também, né, Serginho? Igual a gente aqui. Ele falou, os 3 que passaram. Eu até pensei que o Iomo já tinha saído hoje. Eu falei, o Cláudio já rodou hoje, coitado. Mas, enfim... surpresa. O Johnny não quis anunciar assim... avaliação de 6 meses. Mas, enfim, gente, é uma noite festiva, de muita alegria, né, de muita emoção. A gente ouviu aqui todas as falas, a fala maravilhosa aí do Aurélio, enfim, dos companheiros de trabalho, da família. E você, Edu, é tudo isso mesmo, né? A gente... todos falaram aqui do coração tamanho, né? Eu brinco que é o Eduardo Coração de Leão, né? Porque é monstruoso o que ele faz, o carinho, a sua humildade, a sua parceria. Acho que todos nós que passamos, né? Tanto eu, o Serginho, e agora o Cláudio, todos nós que tivemos a oportunidade de passar na SA, aprendemos muito com você, Edu. Aprendemos bastante. Você é um ser humano que ajuda, que colabora, e que muitas vezes a gente estava lá angustiado, sem saber o que fazer, ou preocupado com um monte de problemas e tal, e chegava lá o Eduardo, sentava na frente da gente e falava assim, posso ajudar em alguma coisa, secretário? Então, efetivamente, né, assim como falou a Janaína aqui, que ele ajuda, colabora, é um parceiro, isso são com todos, né, Edu? Então, tudo que a gente puder falar de bom do Edu aqui vai ser repetitivo, porque é um ser humano maravilhoso. A gente tem orgulho de ter a sua amizade, Edu. Você merece essa homenagem, merece todo o respeito da cidade, o respeito dessa equipe maravilhosa que trabalha lá com você. E não é só da sua secretaria, viu, Edu? A gente tem a oportunidade de andar nas outras secretarias. Estou vendo aqui o pessoal de finanças, né? Que é importantíssimo, né, Edu? Está aqui presente, hoje participando, a gente sabe do respeito e do carinho que todos têm por você, Edu. Não sei se é porque o medo do dia 15, dia 30 não acontecer nada, mas que todos... A Procuradoria também está aí? Tá aí? A Procuradoria está lá. Enfim, Edu, mas é claro que não é só por isso, né, Edu? A gente sabe da sua competência, da sua lealdade, da sua dedicação. A gente viveu alguns momentos lá juntos, né, de o Edu ter que fazer a folha de pagamento na mão, praticamente, né, Serginho? Porque, não sei como está agora, mas tinha um sistema lá que era uma maluquice, o Edu tinha que calcular, enfim, e nunca deixou ninguém na mão, o negócio caía no dia certo, na hora certa, e às vezes a gente ia lá, 10 horas da noite, estava lá o Eduardo, nunca atrasou, né, Edu? Estava lá o Eduardo super preocupado e tal, e a nossa guerra era sempre para finanças, né, Edu? O trabalho acabava lá, depois ia brigar com finanças, lá para finalizar a coisa. Mas, enfim, isso mostra, né, a preocupação, mostra o que é ser servidor público, o que é trabalhar para servir as pessoas, Edu. E a gente fica muito feliz e emocionado aqui em poder falar de você, falar... da sua personalidade, do trabalho, eu vi aqui a família, você assim, transforma a secretaria numa grande família. E você é muito especial para todos nós e para todas as pessoas que convivem com você. Então, que Deus abençoe muito a sua vida. Que eu trago aqui um abraço do presidente Carmônio Bastos, pediu para transmitir um abraço para você também. O Edu deixou aqui todo o respeito e carinho dele também. E dizer que você é essencial e muito para esse projeto da Prefeitura Municipal. Você tem trabalhado sempre com muita dedicação, com muita competência, e a gente fica muito feliz aqui em poder homenagear as pessoas. E votação unânime, né, Guilherme? Aqui, quando botou aqui a moção, o projeto de lei aí de cartão de prata do Eduardo, quando... viu só o primeiro nome, Eduardo, aí depois quando falou, né, Eduardo Matias, Edu lá do RH, né, acabou a dúvida, né, foram 21 votos.
Então, isso é o respeito que todos têm por você, a admiração, o carinho, e que você continue nessa luta por muitos e muitos anos. Edu, 35 está só no começo, agora você já está experiente, né? Já pode continuar mais aí, né? Fazer mais 35, que 35 passa rápido, né, Edu? É probatório, ele passou no estágio probatório agora, e agora ele já está preparado, recebeu aqui essa homenagem. E agora já pode pôr a plaquinha, vai ganhar o cartão de prata e também uma plaquinha de patrimônio. Vamos colocar no Eduardo. Porque trouxe, Johnny, a plaquinha de patrimônio aí, Johnny. Já aproveita, já grampei a plaquinha de patrimônio no Edu aí, porque... Mas, enfim, Edu, tudo que eu falar aqui, né, Lau, a respeito do Edu, vai ser pouco por tudo que ele representa para todos nós. Que Deus te abençoe muito, abençoe a sua família e que você possa estar ao nosso lado aí por muitos e muitos anos. Edu, parabéns, parabéns, Guilherme, por essa justa homenagem. Muito obrigado. Convido o senhor Lau Alencar, vice-prefeito do município de Osasco, a fazer o uso da palavra. O que sobrou para falar? Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar nesta noite tão importante aqui na nossa cidade. E eu já inicio aqui saudando a mesa, saudando o presidente da sessão e autor proponente, vereador Guilherme Prado. Saudar o vereador Gabriel da Saúde, que secretaria dessa sessão. Saudar o Eduardo, que é homenageado, e a sua esposa, Maria Aparecida. O vereador Delbio Teruel, que me antecedeu aqui na fala. E o sempre vereador Toniolo. Os secretários Sérgio Dinísio e sua esposa Patrícia, o Fábio Grossi, presidente da CMTO, Cláudio Monteiro, o secretário adjunto Claudenes, saudar em nome do empresariado da nossa cidade, o precursor aí, o seu Hélio Trevisan, que está aí com a sua esposa também, o Gessé do sindicato aí do Sintrasp, o Francisco Chagas, que é o chefe da nossa junta do Serviço Militar, que está aí presente, aos servidores da municipalidade, todos aqui presentes, e da Câmara Municipal. É bem verdade que é muito fácil falar do Eduardo, quem conhece ele. Mas eu achei que o Claudenes era mais antigo de prefeitura do que ele. Brincadeiras à parte, mas são servidores experientes. E dizer, Eduardo, só o que eu vi aqui nesses rostinhos, e muitos que eu conheço, porque são 17.624 atualizados que você passou, é difícil a gente conhecer todos. Mas tem muitas carinhas aqui que eu sei que às vezes não aparece muito aí, mas que carrega o piano, trabalhando direitinho, fazendo esse município ser o que ele é hoje. E eu vejo a emoção e o carinho das pessoas aqui. Eu vi o rostinho da Patrícia Dinísio, da Tânia ali, que eu estou vendo ali, de finanças, que trabalha muito bem no seu setor, competente, e tantas caras conhecidas aqui que veio te homenagear pela pessoa que você é. E, como o Cláudio Monteiro falou, falar da atividade profissional do Eduardo realmente é chover no molhado. Isso não há palavras, não pode expressar tudo aquilo que você representa para a Prefeitura de Osasco e para essa municipalidade. E eu também, que tenho não tanto tempo como você, é claro, né? Sou muito mais jovem que você, Eduardo, eu acho. Mas dizer que, para nós, é uma honra a gente estar nessa posição hoje e ver esse reconhecimento que você recebe aqui nesta Casa de Leis. Uma justa homenagem, uma homenagem assertiva do vereador Guilherme Prado,
e que traz no Guilherme um jovem vereador que, nesse momento, já demonstra a que veio, reconhecendo uma pessoa como você, que dedica a sua vida, dedicou e dedica a sua vida para a municipalidade, para a Prefeitura de Osasco, e não só isso como servidor, mas pondo o coração na frente. Eu também posso dizer que, rapidamente, conversando com o Eduardo, tal, eu tinha um amigo, não um amigo antigo, desde a época do meu pai, que meu pai ajudou muito, era inquilino dele. Depois meu pai faleceu, ele passou a ser meu inquilino também, a gente sempre ajudou. E ele acabou sendo servidor também, lá no Jardim Santo Antônio, cemitério Santo Antônio, uma pessoa muito humilde, muito simples, mas muito trabalhador. E aí depois ele se mudou, a gente teve um distanciamento natural, que arrumou uma pessoa, ele se mudou. E aí, depois de muitos anos, eu falei, puxa vida, eu queria reencontrar, né, aquela pessoa que tem uma ligação ali, né, da nossa vida e tal. E aí, com tanta dificuldade de encontrar, eu falei, bom, eu acho que não sei se mudou de Osasco, onde foi parar, saber se essa pessoa está bem, se está precisando de ajuda. E aí é uma pessoa que a família estima. E o Eduardo, conversando com ele, de pronto, rapidamente, pôde tentar trazer informações que a gente chegou a ter informação dessa pessoa, mas que, infelizmente, já é falecido. Infelizmente falecido. Mas eu vi no Eduardo não só essa reação profissional que ajudou a elucidar isso, mas eu vi que o sentimento que ele viu, com que eu transmiti isso, né, do carinho, da sensibilidade, eu vi esse ser humano que foi relatado aqui, por muitos que passaram aqui nessa tribuna, que relataram esse ser humano que é o Eduardo. Então, isso é muito bom, né, na medida em que você pode cumprir o seu papel das 8 às 17 e pronto. E ele não é esse tipo de servidor, assim como eu sempre fui também. A gente tem horário para entrar, mas não tem horário para sair. Porque a gente dedica de corpo e alma. E é essa figura que recebe, na noite de hoje, uma honrosa homenagem do Poder Legislativo. Então, Eduardo, receba do Poder Executivo e um afetuoso abraço do nosso prefeito Gerson Pessoa, que reconhece toda essa dedicação talentosa que vem da sua atividade profissional, do seu empenho, da dedicação, da honradez, que você vem prestando ainda e que espero que preste muito, porque quem ganha com isso é a nossa cidade e os nossos servidores. Então, parabéns a você, a sua família, que continue assim, sendo esse servidor, esse ser humano exemplar que você é. Tenho certeza que é assim que você é como esposo, como pai, como irmão, enfim, é um orgulho para nós ter um servidor de gabarito tão importante como é a sua pessoa. Então, parabéns por isso e parabéns a todos os servidores que também estão aqui prestando essa homenagem junto com você. Muito obrigado. Solicito ao senhor secretário, nobre vereador Gabriel Saúde, que assuma esta presidência para que eu possa fazer o uso da palavra. Nobre vereador Guilherme Prado, a tribuna está à sua inteira disposição. Boa noite a todos. Queria, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e dizer o tamanho da responsabilidade por você, Edu, pelo irmão que você é e que a vida me deu. Mas antes de falar de você, queria cumprimentar a mesa aí, em nome do meu irmão Gabriel Saúde, está secretariando hoje, está fazendo um trabalho diferenciado.
Maria é uma pessoa que eu aprendi a amar, uma pessoa que vem fazendo um trabalho lindo também, servidora há muitos anos. Tá? Cumprimento você com toda a sua família. Lá o Alencar, nosso vice-prefeito, que também teve a oportunidade de ser secretário de trânsito, e toda a oportunidade que eu tive de procurá-lo, você sempre me atendeu super bem, sempre me ajudou, mesmo antes de eu estar no serviço público. Cumprimento também o Toniolo, sempre vereador, por muitas vezes ia na sala dele lá, num sonho de um dia estar aqui, e o Toniolo sempre, com maestria, me mostrava os caminhos, com uma sabedoria, com uma humildade absurda. Por isso eu fiz questão de você participar aqui. Você também faz parte disso. Cumprimento também o Débora Teruel, líder do governo, e também um professor aqui nessa casa, onde todas as oportunidades que nós, vereadores novos, temos as dificuldades, às vezes uma curiosidade ou uma forma de conduzir, você sempre, com muita humildade, acaba se colocando à disposição. Cumprimento também o Fábio Grossi, presidente da CMTO, também já foi chefe de gabinete do prefeito Rogério Lins, secretário de Meio Ambiente. Diversas vezes procurei também, sempre me ajudou. Cumprimento também o Sérgio Dionísio, paizão que a vida me deu, hein? Eu diria, paizão, espero estar tendo orgulho do seu filho aqui. O cara que viu o potencial, esse menino aqui, franzino. Nas fotos ali estava meio judiado, mas o tempo fez bem para mim. Obrigado por tudo e pela dedicação do senhor com a minha vida. Serei eternamente grato. Cláudio Monteiro, secretário da SA, mas muitos não sabem, mas quando foi secretário da Habitação, foi um cara que eu, sem sonhar em um dia se tornar político, me envolver na política, estava trabalhando na multinacional, eu tinha um sonho como morador de uma comunidade de área livre, e numa oportunidade, junto com o prefeito Rogério Lins, pude realizar o sonho não só dos meus pais, mas de toda a comunidade, regularizando mais de 250 moradias. Então, sempre terei muita gratidão por você, por o que você fez na época e pelo que você faz hoje também na administração. Claudênis, meu irmão, cara sensacional, um cara que eu aprendi muito, também é um grande servidor antigo da casa, né? Que sempre teve muita humildade de também ouvir e ensinar. Fico muito feliz com a sua presença aqui hoje. Também queria agradecer a todos os presentes, por presente em nome da doutora Júlia, procuradora-chefe da Procuradoria-Geral do município. Obrigado pela presença, viu, doutora? Vejo pessoas aqui da educação, pessoas aqui também de finanças, em nome do Rafa, que acaba tendo cabeça com o Du, né? E os funcionários da administração, no qual eu falo em seu nome, Du. Você é um cara que é fácil de falar. Mesmo que todo mundo falou bastante coisa, mas é fácil. Quem não sabe, quase fomos parentes, né? Quase. Mas, mesmo depois dessa informação que a gente acabou tendo esse ano, você sempre foi um irmão. Porque quando eu estive na administração pública e um dia eu sonhei em me candidatar a vereador, eu fui com muita humildade na sua sala. Falei, Du, o que você acha desse projeto? E você, com muita humildade, foi me dando os caminhos. As pessoas que trabalham com o Eduardo sabem que, por diversas vezes, eu ia com uma pastinha embaixo do braço, ia na sala dele, e ele me, sempre com muita humildade, falou como conduzir esse meu sonho. E se eu estou aqui hoje, se tornando vereador e podendo representar uma cidade tão grande como Osasco, é porque você faz parte disso. E em seu nome, eu agradeço a todos que estão aqui, porque realmente você fez eu mudar muitas coisas, amadurecer muito rápido, crescer rápido, porque você sempre teve o dom de ouvir, o dom de ensinar. E quando eu sonhei e vi a possibilidade de me tornar vereador, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi lembrar as pessoas que essa casa aqui não é só casa de leis. Aqui também a gente tem a oportunidade de reconhecer quem merece reconhecimento. E antes de eu ser vereador, já estava essa vontade de te reconhecer. Porque, cara, 35 anos, cara. Você viu muita coisa. Você se doou por muita coisa. Principalmente pela criação dos seus filhos. Por muitas vezes, você contar com a sua esposa, segurar as pontas em casa enquanto você cuidou de mais de 17 mil funcionários da prefeitura. Isso demonstra esse amor pelo próximo. Falar de funcionário público é falar de você. Porque quando a gente acabou indicando essa possibilidade de fazer essa honrosa homenagem a você, todas as pessoas que eu encontravam na rua, servidores, falavam
Já falava, o Du já me convidou e eu não perco por nada. E eu ver elas aqui, e uma delas é o Dr. Jorge, diretor da Amadora Aguiar. Doutor, obrigado pela sua presença, um cara diferenciado. E quando eu conversei com ele na semana, ele falou, meu, você está homenageando o Eduardo, você acertou muito. E é isso que o vereador Délbio falou, o que outras pessoas falaram. Essa casa aqui é para reconhecer quem realmente se entregou pela essa cidade. E principalmente pelos funcionários públicos, porque quando eu fui convidar você, Edu, junto com o Sé, o que mais me admirou foi quando a gente fez esse convite, a primeira resposta sua foi, não faça para o Edu, faça para o departamento. Mesmo quando a gente direcionava uma honrosa, um reconhecimento, você sempre pensando no coletivo. Isso demonstra o tamanho que você é. Porque eu realmente, o quanto você se dedica, é quando eu ando no seu departamento e em outros, as pessoas só têm orgulho de falar do seu nome. Vontade de dizer do Eduardo. E muitos não sabem, mas eu faço um trabalho social numa comunidade onde eu nasci e fui criado, e através dessa ONG fez eu chegar onde eu cheguei, porque essa ONG tirava as crianças da rua, e quem mora em comunidade sabe que não é fácil. Às vezes você na rua acaba aprendendo que não presta. E eu entrei nessa ONG com 4 anos, hoje eu sou voluntário, e no final do ano passado a gente com dificuldade, porque a gente sempre trabalhamos com mais de 100 crianças, a gente com dificuldade de fazer as cestas de Natal com uma lembrancinha, uma roupa nova, que muitos pais às vezes não têm a condição. E quando eu falei com você, Edu, você sem pensar 2 vezes, você mobilizou seu departamento, você fez mais de 30 sacolas de Natal para essas crianças. E você nunca fez questão de mostrar para as pessoas isso, porque quando você fez realmente para Deus. E da mesma forma que você se entregou esses 35 anos para Deus, Ele me usou para poder fazer esse reconhecimento a você. Porque toda a honra, toda a glória sempre será dele. E se estamos aqui é porque Ele permitiu. E se você está sendo reconhecido hoje, porque Ele permite e Ele reconhece também que você é digno. Então, meu irmão, eu não vou me estender muito, porque se eu falar aqui eu choro. Você é um irmão realmente que a vida me deu. Eu tenho muito orgulho de poder conversar com você, aprender com você. E tenho mais orgulho ainda de poder usar essa tribuna aqui para poder falar de você. Porque se um dos motivos de estarem aqui foi o que você sempre falou, e eu falo para todos. Guilherme, se você conseguir chegar no objetivo e ser vereador da cidade, faça algo diferente. Seja vereador do funcionário público. Dê orgulho às pessoas. E eu sei o tamanho da responsabilidade que eu tenho todos os dias. Porque eu tenho a oportunidade de fazer isso porque você acreditou. E você pode ter certeza que você nunca vai decepcionar. Parabéns, irmão. Você merece. Convido o nobre vereador Guilherme Prado para que reassuma a presidência da sessão. Gente, eu peço também, agradeço a minha equipe e peço desculpa que novamente eu não consegui ler o roteiro, não vai. É o coração. Mas obrigado aqui por ter ocupado todo o tempo para preparar. E dizer também que a gente vai gastar mais umas 2 horas aqui de homenagem para dar tempo de fazer a placa que não ficou pronta ainda. Brincadeira, gente, brincadeira. Não. Falta 1h30, calma, rapidinho. Solicito ao senhor secretário, nobre vereador Gabriel Saúde, que proceda à leitura do dizeres do cartão de prata a ser entregue ao senhor Eduardo Matias. Câmara Municipal de Osasco, Estado de São Paulo. Homenagem do Poder Legislativo ao senhor Eduardo Matias pela condução honesta, íntegra e séria do trabalho de recursos humanos pautada na valorização dos servidores públicos.
Decreto Legislativo número 24, de 3 de abril de 2025. Osasco, 4 de junho de 2025. Assina Carmônio Bastos, presidente. Guilherme Prado, proponente. Chegamos à razão dessa cerimônia que convido a mesa diretora para se juntar-se com esta presidência e façamos a entrega do cartão de prata ao senhor Eduardo Matias. Ô, Du, só queria dizer para você que esse cartão, depois dá o zoom, tá o nome de outro. É provisório, depois o seu vem. Brincadeira, fica tranquilo. Tá bem guardado. Antes de passar para você, Du, dizer a alegria. É tão lindo ver essa casa cheia. Nós, vereadores, a gente fica com tanto orgulho de ver a população aqui. E ver essa moção, ver cheia a casa até agora, isso demonstra o tamanho da pessoa que você é. Então, eu convido o senhor Eduardo Matias a fazer o uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Agora sim, bora! Boa noite, pessoal. É com grande emoção que estou aqui, tá? E assim, agradeço muito vocês. Esse horário, né? Para estar na casa de vocês já, com sua família de vocês, e estão aqui, né? Assim, muita emoção, tá? Muito agradecimento mesmo por vocês, tá? Agora, aqui, quando eu saí, ficou 2 cadeiras vazias. Para mim, hoje, as cadeiras não estão vazias. Então, meu pai sentado e a Vera Matos em outra. São 2 pessoas que hoje já foram, né? Mas moram no meu coração, aqui dentro. Tá? Assim, eu quero agradecer a todos, tá, que falaram. Se eu citar nome de cada um, pode ser que eu esqueça algum, tá, assim, mas todos se sentem abraçados por mim. Tá? E, assim, gratidão eu tenho eternamente com vocês. Tá? Muito. Por o nosso secretário que passou pela SA, tem um Delbio, o maior secretário que a SA já teve, 1,90 m. Quanto, Delbio? Tá. Assim, eu agradeço a todos, de coração. Tá? Eu recebi mensagem que uns não conseguiram vir, deixaram mensagem. Tá? Assim, se tivesse uma pessoa aqui, para mim já era muito,
Para mim, o que vocês estão fazendo aqui para mim hoje não tem preço. Tá? Aquela placa também que hoje fala que a placa de prata, para mim, aquela vale bem mais do que prata. É ouro, diamante, não tem preço que pague. Tá? O que vocês estão fazendo hoje aqui, por mim, pela minha família, e até por vocês mesmos, que hoje eu estou aqui representando vocês. Tá? Que para mim aqui, eu sentado aqui, é a mesma coisa que vocês estão sentados aqui. Se hoje eu estou aqui, é por causa de vocês também. Tá bom? Assim, eu coloquei algumas coisas para falar ali, mas tá lá, eu deixei lá, estou falando com o coração. Tá? Tá, que assim, eu só tenho a agradecer. Hoje, aqui, eu tive a minha primeira chefe, a Lili, desde 1990, né, Lili? 91, que ela está aqui. O Caio, que trabalhou comigo, está aqui sentado também, 90. Então, estou recordando, veio uma coisa na cabeça lá de trás, quando o primeiro dia que eu fui trabalhar no arquivo, entregaram um monte de documento para mim, e ele falou meio enrolado, o meu chefe, procura eu entendi porcaria. Eu acho essa porcaria e citou o nome ainda dessa porcaria. E eu comecei a procurar nos papéis lá o que é a porcaria que ele estava querendo. Entendeu? Só que chegou um momento que eu peguei e falei assim, mas que porcaria que o senhor está querendo aqui? Como que é essa porcaria? Ele falou, não é porcaria, é portaria. Entendeu? Aí que eu soube o que é uma portaria. Então, não sabia nem o que é a portaria. E hoje, onde eu cheguei aqui, entendeu? Não foi fácil. É largar a família. Tá? Muitas vezes fui cobrado. Para vocês terem ideia, não quero me colocar em qualquer outro lugar, mas eu não tenho uma foto com meus filhos numa praia. Meu filho hoje tem 28 anos. Minha filha tem 23. Tá? É assim, eu sei que a dedicação é tudo, a gente dedica, tá? Mas a gente tem que viver também. Então, pega isso como exemplo para vocês. A gente tem que ser profissional, ser dedicado, mas viver também um pouco. Tá? Isso daqui, a vida passa muito rápido, gente. Muito rápido. Tá? Então, eu quero que vocês aproveitem bem a vida também. Tá? E, assim, gratidão eternamente para vocês. Assim, o momento que a gente está vivendo hoje nunca vai se repetir. Se amanhã a gente falar assim, vamos se reunir todo mundo de novo, todo mundo que está aqui, a gente não consegue. A gente não vai conseguir. Então, assim, o que vocês estão fazendo hoje é um marco também aqui. Eu acho que a sala é cheia, né, Gui, desse jeito aqui. Acho que nunca... É difícil ver também, né? O GCE, gratidão por todos. Tá? Eu só tenho mesmo a agradecer. Tá? E como o Johnny falou que eu gosto de festa, né, lá no Frangão tem umas pizzas para nós agora. Lá, tá? Fechei. Comer uma... Eu sei que o horário tá difícil. Eu acho que umas 40 pizzas dá, não dá, não? Tá lá, tá bom? Tá? Quem tiver oportunidade, tiver do tempo, vamos lá. Curtir um pouquinho a vida, tá bom? Aí, tá, gratidão, tá, gente? Obrigado mesmo. Obrigado. Pessoal, rapidinho, não acabou ainda não, rapidinho. Só um instante. Só um instante, vocês vão entender. Eu sei que vai terminar em pizza, mas... mas neste momento, convido o senhor Eduardo Matias para que se dirija à frente da mesa diretora para receber uma singela homenagem que será entregue por sua esposa, Maria Aparecida Augusto da Silva, por seus filhos, Laura Matias da Silva e Guilherme Matias da Silva.
Todo mundo curioso. Aê! Ai, que lindo. Eita, Du. Aguenta, coração. Pessoal, só vou fazer os agradecimentos finais. Queria agradecer o presidente da Câmara Municipal, Carmônio Bastos, um professor, um cara diferenciado que sempre deixa a casa à disposição da população. E hoje não foi diferente. Também queria agradecer o cerimonial dessa casa, que sempre com excelência faz um trabalho digno. E eu agradeço muito de coração pela entrega de vocês. Se hoje a gente conseguiu de alguma forma reconhecer o Eduardo, foi porque vocês fizeram isso acontecer. Gratidão, viu? Queria também agradecer os funcionários da Câmara Municipal, da TV Câmara, do som, dos jornalistas, fotógrafos. E, por último, deixei a copa, que eu queria homenagear a Dona Eva, uma pessoa que fez questão de se colocar na escala de hoje para poder ver essa moção para você, viu, Du? Dona Eva é uma pessoa que tem um carinho muito grande, então, em nome de toda a Copa, eu agradeço a Dona Eva por toda a dedicação nessa noite de hoje. Também queria agradecer a minha família Guilherme Prado, que sem vocês não conseguiria fazer tudo que acabo dedicando hoje. Vocês são diferenciados. Em nome da Paty, cumprimento toda a minha família. Agradecer a todos os presentes, todos que estão aqui. Também a família Gabriel Saúde, não falha uma, né? Não falha uma. Esses aí tá grudado, Gabriel. E todos os presentes que estão nessa noite aqui, que não tenho dúvidas do que vai ficar para a história. Porque realmente essa casa acertou. E eu falo essa casa e não eu, porque eu gosto de reforçar que ninguém faz nada sozinho. Se hoje estamos tendo essa oportunidade de te reconhecer, é porque os 21 vereadores fez parte. E isso que foi o mais legal, não teve essa história de oposição. Foi 21 vereadores que entendeu que estava na hora de você ser reconhecido. Então, essas minhas palavras. Declaro encerrada a presente sessão solene. Boa noite a todos.